Aí aqui, ó, aqui já tá, ó. Aí você aqui também, você põe o dedinho, vê se tá em ponto de morder. Esse aqui eu nem vou botar, porque eu acabei de botar e já sei que não está. Mas aqui, ó, eu ponho, ó. A minha mão quase gruda, ó. É esse ponto, o tal do ponto de mordência. Aí sim, a sua mão tem que estar muito limpa, porque senão a folha de ouro vai grudar na sua mão e não aqui. Aí você vai aplicar a folha de ouro. Ou a folha em floco, de pedacinho que seja. Deixa eu abrir aqui. Pegar de pedacinho. Mão limpa, se não tiver limpa, bem a mão. Se a sua mão tiver pegado de cola, limpa bem. Que eu tô dizendo, ela pega pra ela não ficar no seu dedo. Olha, eu já botei, ela já fez, ó. Não adianta, ó. E agora, é só esperar. A gente vai repetir esse processo ali, a partir do momento que eu botar o dedinho, tá? E vou esperar. Esse pedacinho aqui não tem. Você tira da onde tá sobrando. E vai botando, opa, antes de eu colocar ele já pega, porque a cola tá no ponto perfeito. Se a cola não pegar, se você colocar ela não pegar, é porque a cola não está no ponto certo. Só tem essa explicação. Passaram-se 15 minutos, retornei eu. Vamos lá, agora é só a gente, com um pincel, ó, tirar o excesso. No caso, ó, tá vendo? Aqui ficou uma falhazinha, não sei se vocês veem, ó, aqui. Se isso incomodar, o que a gente vai fazer? A gente vai, quando acabar, limpa tudo, limpa bem. Vou limpar um desses pra vocês verem, a cola vai, folha de ouro, o excesso vai cair ali. A mesma coisa a gente vai fazer no acabamento agora, com esse pedaço, ó, que passou aqui pra onde não devia. A gente vai pegar um pouquinho da tinta marrom, com um pincel fininho, e vai fazer o acabamento aonde ultrapassou, onde ela colou, tá vendo? Ó, ela vai ter acabado aqui, e ela ultrapassou. Tá? Aí, ó, um pouquinho de paciência, vão tirar o excesso, vai fazer isso em todas as, na coroa, na outra roda. E aqui, nessa falha, eu vou, assim que eu terminar, passar um pouquinho de cola, vou pegar outro pedacinho de folha e vou colar aqui em cima. Eu vou fazer o processo de novo. Como eu falei, vocês vão pegar um pouquinho da tinta, não tem mistério. Um pincel fininho. E igual que quando a gente fez aqui, né, o nosso colou papel de arroz, eu falei pra vocês a mesma coisa. Só precisa aqui procurar um pincel fininho, o acabamento, tá? É só uma questão, como eu falei, não é difícil, é só um pouquinho trabalhoso, mas o resultado vale a pena. Ok, ó, e aí onde, se com uma camada de tinta não resolver, espera secar, volta. E aí vocês vão fazer todo o contorno que ultrapassou a folha de ouro. Tá? Como se a roda, para deixar a roda certinha, né? No lugar que ela tem que ficar. Ultrapassou, a gente faz o acabamento. Ok? Se ainda assim, quando secar a tinta, vocês acharem que ela precisa de mais uma demão, mais uma demão. Agora, a gente vai repetir esse processo de limpar em todos eles. E aqui, como eu falei, eu vou secar ele bem, vou passar minha cola, vou passar a cola aqui, ó. Tá? Vou esperar onde deu falha. É igual que eu vou fazer desse outro lado, que eu mostrei pra vocês, que eu tirei antes do tempo pra mostrar pra vocês, se você quiser ficar falhado.
Ali eu vou passar cola em tudo, vou esperar chegar o tempo de dormência e vou vir com a folha de ouro e vou colar de novo. Então, se ficar alguma falha que incomode a vocês, é só repetir o processo, tá? Só tem que esperar as fases, esperar a cola secar, ficar no tempo de mordência. Depois tem que esperar uns 15 minutos para ele colar bem. Já falei, se tirar na hora, vai tirar grande parte da folha de ouro, vai ficar parecendo que é uma peça velha, onde o ouro já está bem gasto, bem usado, tá bom? Essa é a diferença. Mas só continua agora a limpeza até terminar. Não tem mistério. O pincel de cerdas macias vai te ajudando a tirar os excessos. É que aqui tem várias reentrâncias, a gente tem que fazer um pouquinho mais de esforço. Dependendo da peça, ainda mais rápido. Não deixe nada sobrando, porque esse pedaço sobrando pode sair com o tempo. Então, você não vai botar essa peça para decorar, nem dar para alguém, né? Com pedaços ainda sobrando. Tira tudo. Tá? Depois aqui a coroa. Esse pedacinho aqui que passou, aí você tem que verificar se a cola passou mesmo, se dá para tirar ou não. Se passou, aí um pedacinho daqueles que sobrou, uma nesga dessa qualquer, você vai passar a cola velha e vai botar em cima, tá vendo? Essas nesguinhas, não joga fora, serve pra gente fazer acabamento, tá bom? Aí você vai fazer acabamento aqui. Desse jeito que está, nós podemos dar a nossa peça como acabada. Mas existe um produto da estamperia muito legal, que eu vou aproveitar essa peça para mostrar para vocês, que é um produto novo. Antigamente tinha o Crystal Drop, que a estamperia saiu de linha, e agora estão só com esse produto, que o Crystal Drop era só fazia na cor cristal. Esse contour line, para fazer contorno, ele tem em várias cores. Tem preto, tem prata, tem dourado, tem perolado, tem branco. Então, quem quiser, é só para mostrar, gente. Como eu falei, a gente pode entender que está acabado e terminado a nossa carruagem assim. Mas quem quiser, vou aproveitar e mostrar para vocês, pode fazer um contorno usando esse contour line, ou também caneta metálica dourada. Canetas douradas, em geral, elas pegam, né? Você pode usar caneta dourada que vem de papelaria comum para fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui. A diferença é que essa aqui tem um pouco de relevo, a caneta dourada não tem. Mas você consegue também fazer a mesma ideia, o mesmo recurso. E aí você vai vir e vai fazer um contorno aqui na peça com essa caneta, como no caso o contour line, ou no caso com a caneta que vocês tiverem. Opa, gente, peraí, deixa eu ver se eu deixei já. Ele tem uma ponta, tá saindo. Ele tem uma ponta super, super fina. Eu virar pra vocês, pra mim é um pouco difícil, porque mesmo com óculos eu já tô ficando comprometida a minha visão. Então, é só vocês fazerem, ele chama contour line, porque é pra fazer contorno. E é bem fininho. Quem não quiser, não faz nada, deixa exatamente do jeito que tá. Mas quem quiser pode fazer esse contorno e dar ainda uma graça a mais ao seu projeto, tá? Como se a carroça tivesse esses detalhes, já que a gente usou ouro ali. Mas, como eu falei, não é obrigatório. Você faz se você quiser, e se você não tiver o contour line, nem quiser adquirir ele, você também pode fazer como recurso a canetinha ou deixar do jeito que está e dar por acabado. Como eu tenho a canetinha e é um novo queridinho, né? É novíssimo esse produto, eu já estou mostrando para vocês como faz e como é legal aplicar, tá? O desenho vai ficar à mão de vocês. Se você tremer, fica tremido, mas como uma carroça eu acho que fica natural, eu acho que para mim está bom, ok?
ok? Agora eu vou fazer dos dois lados, vou fazer a mesma coisa em todos, já que eu fiz desse lado para mostrar, agora eu vou terminar. Quem quiser ainda pode fazer aqui, aonde quiser. Bom, é para fazer desenhos com ele. Então, tá apresentado o contour line para vocês, que também, esse efeito, se quiser, pode passar uma canetinha. Mas o contour line, ele tem uma certa, como é que eu vou dizer, ele dá um certo relevo, ok? Então, é isso, meninas. Agora que a nossa carroça está prontinha para receber o nosso álbum, e bem linda, nós vamos pegar uma folha de papel de arroz A4 que tá no kit de vocês, com esse desenho parecendo para mim parece um damasqueado nesse florãozinho. E 2 papéis recortados, já na verdade 3 pedaços de papel Paraná, um pedaço mais estreito e 2 um pouquinho mais largos, que é para fazer a estrutura do nosso álbum. Então, nós vamos virar ele ao comprido, vocês podem escolher aí um lado ou outro, porque nós vamos usá-lo como se fosse um livro, por isso ele vai ficar nessa posição. E vamos fazer a encadernação do nosso álbum, dessa vez usando a folha de papel de arroz. E vamos fazer o processo de encadernação que a gente já fez em outros projetos, que não tem mistério nenhum, passando cola. Aqui, no caso, eu vou passar, a diferença é que eu vou passar uma cola vela, né, uma cola própria para papel de arroz, e vou encadernar normal, cortando aqui as beiradas, virando, o passo a passo que vocês já estão acostumados. Então, vamos lá, a encadernação do nosso álbum. Aqui, nessa frechinha, para quem está fazendo pela primeira vez, é importante deixar um espaço que é para trabalhar. Existe uma régua chamada régua encadernadora, que quem tiver pode usar aqui e deixar o espaço já dele. Se você não tiver, deixe pelo menos, mais ou menos, um meio centímetro. Às vezes dá para fazer com 3 milímetros ou 0,5 meio centímetro, né? 0,5 milímetros. É mais ou menos o tamanho indicado para vocês deixarem aqui para poder trabalhar o álbum, né? Quando a gente for abrir e botar toda a parte interna dele. No final, a gente tem que impermeabilizar. Vocês veem que o papel de arroz é bem fininho. Então, ele tem uma certa resistência, mas, claro, ainda assim temos que cuidar dele. Temos que manusear com cuidado. Mas, apesar dele ser fininho, essa certa resistência que ele tem, dá tranquilo pra gente trabalhar. Só que sempre a gente tem que impermeabilizar ele. E você pode usar sua própria cola para impermeabilizar ele, para ele durar mais. Ao invés de você usar um verniz, você pode usar a própria cola ou o gel mídio. Quem estiver usando o gel, vai usar o gel aqui, ou a cola gel, para impermeabilizá-lo.
Aí a gente vai esperar secar esse lado, vai virar e vai fazendo as frestinhas também de dentro que a gente dobrou. Também a gente vai impermeabilizar, tá? Ele seca rapidinho aqui. A gente deixa secando, volta, faz outro lado. Quando tiver seco desse lado, você vira, impermeabiliza essa ponta também. Vocês devem ter visto que eu usei uma régua encadernadora. Quando a gente usa ela em pé, essa flechinha fica com 3 milímetros. Quando a gente usa ela deitado, fica com 5. O que eu falei para vocês é que 3 é o mínimo do mínimo. Eu fiz o mínimo do espaçamento, né? Às vezes é ideal 5, por um único motivo, que nós estamos usando o papel de arroz, ele é mais fininho. E estamos usando também o papel Paraná de gramatura de 1,2 para fazer essa estrutura. Se essa gramatura, tanto do Paraná como do papel que a gente estivesse usando para encadernar, fosse mais grossa, esse 3 milímetros seria muito pouco, porque não ia dar, não ia ser um espaçamento, ia requerer um espaçamento de no mínimo 5 milímetros. Mas para isso daqui, tá? Quem viu eu fazendo, viu que eu fiz com a régua em pé, que a régua em pé tem 3 milímetros. É o mínimo do mínimo que é aceitável. Agora a gente deixa essa parte secar. Agora peguem esse papel dentro do kit de vocês, do bloco. Ele desse lado é assim, na verdade vocês vão cortá-lo em 15,5. O nosso... porque a capa tem 16, o chipboard a gente vai cortar em 15,5. E depois a gente vai começar a vincá-lo. Quem tiver vincadora, ótimo. Quem não tiver, usa as frestinhas da base ou como tiver. O importante é que a gente vai primeiro deixar 2 centímetros, vai marcar 2 centímetros de sobra. E depois de 2 centímetros, a gente vai marcar cada meio centímetros até chegar no final, aproximadamente, deixar aproximadamente 2 centímetros. Pode ser que seja um pouquinho mais, mas aproximadamente 2 centímetros tem que ficar no final, ok? Isso é muito importante. Então, eu começo marcando 2, vincando 2 centímetros. E depois eu vou marcar meio centímetros. Pronto, ok? É feito. Cada um, né, faz com o material que tiver, para fazer as dobrinhas. Quem não tiver nenhum material, tem esse corpal, tem essas defiladoras, que tem algumas dessas lâminas que são só para fazer, no caso essa minha é da Fiskars. Mas tem outras marcas, cada um faz o que tiver. Agora, ó, para frente, para trás, como uma sanfona. Uma vez vincado, agora nós vamos dobrar. É uma sanfona, tá? Essa primeira partezinha que a gente deixou com 2 centímetros, é maior mesmo. Depois, gente, não tem mistério, para frente e para trás. É como brincar de sanfona, para frente e para trás a vida inteira, até chegar no final. Para frente e para trás, o meu eu já comecei a vincar, para ficar mais fácil mostrar. Por isso que eu tô fazendo mais rápido, porque na verdade eu já tinha começado a vincar antes. Então, ó, ele vai ficar assim. Em cada 2 páginas dessa, a gente vai prender uma das páginas do nosso álbum, a cada 2. Então, se a gente dividir, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, ok? Eu vou usar uma cola extra forte da Estamperia para ser mais rápida, mas vocês vão usar a cola que vocês quiserem aí na casa de vocês. Então, ó, comecei primeiro, ó.
deixa esse daqui, que é o primeiro, prontinho. E esse último aqui também, prontinho, para depois a gente fazer. Então, ó, primeiro suco de um lado e o último, a gente vai passar cola primeiro. E já vai deixar ele pronto, para depois a gente começar a prender as nossas páginas. Esse papel é de propósito igual o da capa. Ele agora já tá pronto para receber as páginas internas. Primeiro a gente vai receber as páginas, depois a gente vai colar ele aqui. Bom, nossas páginas, vamos prepará-las.